Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu gostaria de pedir desde já, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que dessa maneira você ajude a palavra de Deus a chegar em outras pessoas e você abençoe a vida delas, assim como você tem sido abençoado também. Hoje eu vou trazer a vocês uma reflexão a respeito de uma personagem que está mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos a história dela lá no livro de Josué, a partir do capítulo 2, e no Novo Testamento ela é mencionada em Mateus e mencionada também no livro de Hebreus, tá? Eu vou falar a respeito da Raabe. Ela era uma mulher prostituta que vivia num lugar chamado Jericó, numa cidade onde as pessoas ali viviam de uma maneira que desagradava a Deus. Então Deus ele decide destruir aquela cidade e Deus ele vai através de Josué mandar duas pessoas, dois homens israelitas, para poder espiar a terra de Jericó antes que de fato eles entrassem para poder destruir tudo. E o texto vai dizer que esses dois espias, eles vão ser acobertados pela Raabe. A Raabe vai esconder esses espias na casa dela, porque o rei de Jericó vai ficar sabendo que esses homens estavam ali e vai mandar com que os seus subordinados ali vão ao encalce dos israelitas. Então a Raabe vai esconder os israelitas na casa dela. E por esse motivo, a Raabe, futuramente, um tempinho depois, quando os israelitas forem para destruir Jericó, ela e a sua família serão poupadas porque a Raabe usou de benevolência com eles. Então, para retribuir, quando Israel entrar ali para destruir a terra de Jericó, a Raabe, o seu pai e a sua família serão preservados. O texto vai dizer também que por toda a sua vida dali em diante, ela e a sua família iriam viver, iriam habitar ali junto com os israelitas, ou seja, ela acabou fazendo parte ali do povo de Israel. Ela se converteu, ela deixou ali a sua vida na terra de Jericó, ela obviamente largou da prostituição e ela aderiu ao Deus de Israel como o Deus dela e por toda a sua vida ela continuou vivendo ali no meio dos israelitas junto com a sua família. Lá no Novo Testamento a gente vê que a Raabe ela vai alcançar uma graça, uma honra tremenda quando ela vai ser mencionada na genealogia de Cristo. Ela vai se casar, vai dar à luz a filhos e assim sucessivamente, até que chegue ao tempo de se cumprir a vinda de Cristo aqui para a terra, o nascimento de Jesus como homem, e a Raabe vai fazer parte da genealogia do Cristo. Gente, olha que bênção, que honra que Deus reservou para Raabe. E lá no livro de Hebreus, vemos também que pela fé, a Raabe se recusou a agir como as outras pessoas ali de Jericó, que não queriam ali seguir a vida que Deus tinha para o ser humano, não queriam seguir ali a maneira como Deus se agradava que as pessoas vivessem, e a Raabe fez diferente. Ela agiu diferente do povo de Jericó. Por isso que quando os israelitas vieram para destruir Jericó, a Raabe e a sua casa foram preservados, porque ela fez aquilo que agradava a Deus. Então ela foi aceita ali no meio do povo de Israel, ela passou a viver como uma israelita, ela se casa, tem filhos e assim sucessivamente, até que se cumprisse o tempo de Jesus nascer como homem, ela vai participar da genealogia do Cristo e vai ser mencionada lá no livro de Hebreus como uma das pessoas que por fé em Deus, ela teve ali a sua bênção de ser ali reconhecida como alguém que foi justificada pela fé. Assim como Abraão foi justificado pela fé, o livro de Hebreus vai mencionar a Sara também, a Raabe, que era uma prostituta de Jericó, ganhou ali um lugar na genealogia do Cristo e ali também no mural que nós vemos ali em Hebreus, que vai trazer alguns personagens
que tiveram um destaque por conta da sua fé em Deus. Então, olha como nós vemos que quando nós não fazemos parte ali da maioria, quando a gente rejeita aquele título de ser apenas mais um no meio da multidão, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. A maioria acha assim, então eu também vou achar. A maioria ao meu redor tem esse pensamento, esse posicionamento, então eu também vou aderir, porque se a maioria está fazendo, eu não quero ficar de fora, então eu vou fazer como a maioria está fazendo. Mas não, ela agiu de acordo com aquilo que ela acreditava que era a vontade de Deus. E essa é a principal característica do cristão. É não agir de acordo com a maioria, porque a gente sabe que a maioria, ela sempre está buscando agradar a maioria. As pessoas, elas têm um medo de ficarem sozinhas ou de se sentirem sozinhas, elas têm um medo de se posicionar de uma maneira diferente, de pensar de uma maneira diferente. Então elas preferem ser mais do mesmo. Elas preferem copiar e colar a atitude dos outros, a vida dos outros, o pensamento dos outros. É muito difícil você achar alguém que de fato seja autêntico na sua essência, ali naquilo que a pessoa de fato acredita. Hoje em dia a gente vê muito, cada vez mais, as pessoas repetindo apenas aquilo que elas copiaram de alguém. Mas a Raabe, ela se posicionou de uma maneira diferente. Por isso que quando a terra dela ali foi destruída, ela e a casa dela foram preservados, tiveram o privilégio de poder viver no meio do povo de Israel. Ela foi abençoada com um casamento, com filhos. Ela teve a honra de participar da genealogia de Jesus Cristo e ela foi ali mencionada e reconhecida por causa da sua fé no livro de Hebreus. Então a gente vê que Deus, ele tem muito mais a nos dar como honra, como privilégio, como reconhecimento do que o mundo pode nos dar quando a gente se submete a ser apenas mais do mesmo. Deus, ele não nos fez para nós sermos uma cópia dos outros. Deus nos fez para nós fazermos diferença. Então que essa palavra entre no seu coração e que o Espírito Santo confirme essa palavra na sua vida e que você não tenha mais medo de ser diferente, que você não tenha mais medo de se posicionar de uma maneira diferente. Você precisa compreender que Deus não te fez para ser um rascunho dos outros. Você é a obra original que Deus fez e você precisa viver como a pessoa única que Deus fez você para ser. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e até a próxima, se Deus permitir.